Um homem tem que ser o que ele é, Joey. Não pode mudar. Eu tentei e não funcionou pra mim. Joey, não há vida normal com mortes. Não dá pra voltar atrás. Certo ou errado é uma marca. E uma marca permanece. Isso não tem volta. Agora volte pra sua mãe e diga que está tudo bem. E que não há mais armas no vale. Com essa frase que eu começo a análise do filme Logan, frase essa que foi retirada do filme Os Brutos Também Amam, de 1953. E ela quer dizer muito, não só sobre a cena em específico que ela aparece, que são duas, mas também sobre o filme em si. No breve contexto da história do filme, propriamente dito, ele não se passa contando a história do Wolverine, e sim do personagem humanizado, o Logan. E ela gira em torno de um mundo que já está em ruínas. Os mutantes eles já não são mais vistos, eles praticamente foram erradicados, e os que existem eles estão fugindo. E o Logan, num cenário onde ele está bem decrépito, já está velho, vive escondido, trabalhando de chofer para conseguir dinheiro, e se refugiar o Xavier, também decrépito, com uma atuação fantástica. E certo dia, ele recebe uma proposta de trabalho, que ele tinha que levar uma garotinha, que depois conhecemos como Laura, para perto de uma fronteira. E essa mulher que pede isso para ele, ela está muito desesperada. No começo, Logan fica relutante em aceitar esse trabalho. Só que, graças ao destino e certos acontecimentos que vai acontecendo no filme, ao decorrer da história, ele acaba aceitando isto pela parte financeira. Ele acaba levando, né, essa criança nessa travessia que acaba se tornando muito mais complexo e complicado para ele do que ele esperava. Basicamente, a história ela se baseia dessa premissa. Antes de dar continuidade e continuar falando sobre o filme e propriamente dito analisar, vamos entender um pouco a parte técnica, o corpo do filme. Começando primeiro pelo diretor e também que fez parte no roteiro, James Mangold. James, muito conhecido pelo seu trabalho com Garota Interrompida, foi uma obra que teve sim um belo sucesso em sua carreira, e ele também foi um dos principais cabeças do filme Wolverine Imortal, que não foi tão interessante assim, mas foi uma faceta do personagem no cinema e teve sim o seu público, né? Agora, falando mais especificamente das pessoas responsáveis pelo roteiro, temos o James, que acabamos de citar, mas também temos o Michael Green. Bom, Green, no caso, ele participou do fiasco do Lanterna Verde, só que ele teve sim a sua redenção, tanto nesse filme do Logan, quanto no Blade Runner, o Blade Runner 2049, que foi um sucesso e ele foi encabeçado da parte do roteiro. Scott Frank. Frank foi roteirista da Wolverine Imortal. Na minha opinião, não teve um trabalho tão interessante assim, mas como eu disse, teve o seu público e foi uma faceta do personagem nos cinemas. Agora vamos falar da parte da trilha sonora. Quem que encabeçou esse setor? Marco Beltrami. No caso, ele já é um cara muito experiente na área, tanto que ele já foi indicado 2 vezes ao Oscar. E nesse filme, o Logan, ele fez um trabalho muito primoroso, porque, propriamente dito, é um filme de ação. Claro, tem os seus moldes de um Velho Oeste, só que o foco principal sempre foi a ação. E ele consegue transmitir com a trilha sonora um ar muito melancólico. E isso é muito interessante, porque o filme, ele sendo muito direto no que ele se propõe, você colocar um ar melancólico é bem difícil. E ele consegue fazer isso com a trilha sonora. Muitas vezes imperceptível para quem não está muito prestando atenção nisso. Só que mesmo assim,
foi um trabalho muito bem feito que ele chegou a fazer. Na fotografia, temos encabeçado John Matherson. Bom, John é um cara que, particularmente para mim, já é muito conhecido. Ele fez a fotografia do filme Gladiador, que acredito que a maioria daqui conhece. E nesse filme em específico, ele fez uma brincadeira muito interessante com a fotografia. Eu quero desmiuçar com vocês um pouco mais à frente do vídeo, tá bom? Agora vamos falar mais especificamente do elenco. Vamos pegar o nome certinho de cada um e descobrir quem que atuou com qual personagem, pelo menos os principais, tá? E já vamos falar um pouco da atuação, se foi condizente, foi interessante ou não, beleza? Primeiro, Hugh Jackman. Hugh Jackman como nosso eterno Wolverine, não é mesmo? E ele traz para o personagem um ar novo. Por mais que seja um filme de despedida, é um filme onde foca muito na interpretação minimalista do personagem. Você consegue ver o quanto os anos eles pesaram pro psicológico daquele personagem. E, cara, é muito interessante, é um ar novo o personagem, revigora. E é uma faceta que a gente precisava ter em algum filme de super-herói. Achei muito interessante. Atuação 10 de 10, cara. Steven Merchant. Caliban, ele tá automático no personagem. Como não é um papel de muito destaque nessa obra em específico, ele acaba sendo funcional. Não é uma atuação ruim, mas também não é uma atuação que a gente tem tantos parâmetros para conseguir analisar melhor. Ele cumpre o seu papel na obra. Boy Holbrook. Donald Pierce, o líder dos carniceiros, no caso. Ele teve uma atuação, na minha opinião, muito interessante, porque, por mais que ele seja mesmo aquele capanga, propriamente dito, dá um ar de periculosidade pro personagem. Mesmo ele não tendo poderes ou nada do tipo, você consegue sentir a presença dele em cena e o quão perigoso o personagem pode ser. Daphne King. E pro final, a Laura, ou pros conhecidos, o X-23, né? É uma atuação muito interessante, porque a garota ela é muito nova e ela consegue dar um ar muito B10 ao personagem. E você sente as facetas. E mesmo tendo, por boa parte da obra, a personagem ficando muda, você ainda assim consegue entender o que se passa na cabeça da personagem. E é muito interessante, uma atuação muito boa, cara. Realmente foi uma bela surpresa. Agora, analisando os pontos específicos da obra, pra gente realmente dar um veredito, ela é muito diferente dos outros filmes solos do personagem Wolverine, porque dá um ar mais sério. Acredito que seja por causa de influências do filme Deadpool, porque foi feito um pouquinho antes e deu certo, dá um ar mais pesado para os personagens, né? E do filme do Logan não foi diferente, ele deu um ar mais sério e mais coeso, você consegue acreditar naquele mundo, mesmo que seja futurista, existem coisas totalmente inacreditáveis ainda. Você sente que aquele filme ele é mais pautado na realidade. Tanto que se você perceber na ficha técnica do filme, tem pessoas lá que são formadas em física. É interessante a gente saber disso, porque é o mais fidedigno, sabe? E um ponto muito interessante desse filme é como ele trata a violência. Não é uma violência não justificável, é uma violência crua. E quando ela aparece, você percebe o peso que ela tem. Que nem o personagem em si, o Wolverine, a forma que ele tem para lutar é com as garras dele. E é muito interessante que nenhum outro filme tratou esse combate como deveria. Porque se é uma garra, vai dilacerar a pessoa, entendeu? E nesse filme ele realmente transmite isso. Ele transmite a agressividade, tanto do personagem, seja dele ou da Laura, quanto de tudo em si, o mundo, o quão agressivo ele pode ser. E é muito interessante, porque a gente não está tão acostumado com essa abordagem em filmes de super-herói.
gente está sempre acostumado, não precisa pegar filmes da Marvel em específico do MCU. Não, pega dos X-Men mesmo. Nunca foi abordado dessa maneira. E é muito interessante a gente ver e tentar entender as possibilidades que pode acontecer com esses tipos de filmes. Agora, um segundo ponto muito interessante que eu até falei que a gente ia abordar mais pra frente no vídeo é a questão da fotografia. A fotografia em si, ela tem uma peculiaridade muito interessante nessa obra, que ela... Já ouviram falar que existe uma ferramenta que certas pessoas usam de colocar a câmera de baixo para cima, que dá uma imponência pro que está sendo mostrado, seja a pessoa, o personagem específico, se torna imponente com esse tipo de câmera. É essa sensação, esse sentimento que tenta trazer no cinema quando tem esse tipo de ângulo. E no filme do Logan, ele usa muito nesse tipo de câmera, só que não para exaltar o personagem, mas sim o cenário. Eu dificilmente vi alguém comentar sobre isso, e é uma coisa assim que eu nunca tinha visto em outro filme. Por que que eles exaltam o cenário em específico? Para mostrar o quão desolador é aquela situação. Ah, como assim? Bom, vou mostrar em imagens para vocês terem mais ou menos uma noção do que eu estou falando. Então, essa questão, não sei se transmitiu pelas imagens o sentimento que eu estou tentando explicar, mas é como se aqueles personagens eles já não têm mais esperanças que realmente aconteça. Por exemplo, o foco é o Logan, e ele não tem esperanças que a trajetória vai dar certo. Não vou estar entrando em muitos detalhes para não estragar a experiência. Mas com esse estilo, o cenário é como se ele tivesse agredindo o personagem. É como se aquilo fosse surrealista demais para o próprio personagem acreditar. Isso é uma coisa muito interessante. Outro aspecto que eles usam muito na fotografia é colocar aqueles zooms muito interessantes. Por exemplo, o zoom em uma mão para mostrar o quão fragilizado determinado personagem está. O outro tentando fazer uma aproximação sutil, mostrando só essa parte do corpo. E ao mesmo tempo depois mostra uma repulsa de não tentar aceitar o que está acontecendo, só com a imagem de uma mão, entendeu? É muito interessante esse tipo de ferramenta que utilizam na câmera. Para finalizar, eu não cheguei a falar sobre a obra original, né, que esse filme foi baseado, porque eu acredito que ele não chega a puxar tantos elementos da obra. E sim, eles pegam só o conceito. O conceito e alguns nomes de personagens. Porque vai fugir muito. São duas experiências muito diferentes. Você lê a HQ quanto você assistir o filme, não vai ter muita coisa assim próxima. Mas é interessante, porque eles pegam o ar da história, o sentimento que ela transmite e refazem de uma maneira mais palpável. Eu acabei gostando, mas não é uma adaptação, é uma reimaginação dessa história, beleza? E para finalizar, bom, é um filme assim imperdível para quem gosta de cinema, principalmente quem está muito cansado de mais do mesmo, principalmente filmes de super-heróis. Esse se destaca muito por ser diferente e ser muito minimalista. Ele não tenta fazer aquela coisa de sequência quanto mais melhor. Não. Eles focam mesmo no central ali, a história. E eles tentam fazer aquele jogo dinâmico ficar interessante. Não precisa de superpoderes, de um feixe de luz para ficar melhor do que o antecessor. E realmente é uma obra muito interessante para esse tipo. Até mesmo quem não gosta muito de filmes de super-heróis, acredito que vai ter uma experiência muito boa nessa obra. E eu espero que tenham gostado. Eu não vou chegar a dar nota pro filme, porque quem sou eu para avaliar o trabalho de outra pessoa, assim.
Só tô mesmo fazendo esse vídeo como recomendação. Um filme muito interessante para ser assistido. E é isso aí, gente. Se gostarem, deixa um like aí. Vou tentar estar postando mais, não análise, mas recomendação mesmo, de filmes que eu julgo interessante e eu acho que no momento que a gente está muito parado em casa, é obras muito legais para a gente estar apreciando. Beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.